Alô, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Rendinha, Canoas, no YouTube e no Facebook. No último estudo que nós fizemos, falamos sobre a despedida de Samuel e falamos sobre Saul. Mas dentro do meu coração falar hoje sobre os milagres de Jesus. E tem muitos milagres de Jesus para nós falarmos. Então vamos começar aqui hoje sobre que na Bíblia nós encontramos relatos de pelo menos 40 milagres realizados por Jesus. O objetivo principal de qualquer milagre divino é apontar para Cristo e para a sua mensagem de salvação. Note que os milagres também aparecem no Novo Testamento com outros nomes: atos poderosos, sinais, prodígios e maravilhas. Os principais milagres têm um propósito especial de provar sobre a glória de Jesus, né? Podemos ver em João 14, do 10 ao 12, podemos ler ali sobre Jesus falando com os seus discípulos. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, quartos, e eu vou preparar-vos um lugar para vocês para morar. Se não fosse assim, eu já teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Então, para nós chegarmos a Jeová, o Pai, nós temos que chegar através de Jesus. Ele é o único caminho, nosso advogado. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também a meu Pai, né? Diz o Senhor Jesus. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Felipe daí disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: oh, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos seus discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Um dia nós saberemos todo esse mistério, né? A gente começa a dizer besteira muitas vezes, nossas vezes sobre essa parte aqui, mas é um mistério e nós saberemos toda essa verdade um dia. Então o Pai está em Jesus. Se você não crê por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço, que nós falamos antes ali, né? Sobre os milagres de Jesus, atos poderosos, sinais, prodígios e maravilhas. O evangelista João registra 7 sinais, mas confirma que Jesus realizou muitos outros sinais maravilhosos, mas que estes foram registrados para que as pessoas creiam nele como o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, do 30 ao 31. Podemos ver alguns milagres descritos no Evangelho de João. Podemos ver a transformação da água em vinho, ok? Podemos ver aqui uma imagem animada de Jesus, que é feita através da IA, de inteligência artificial, né, que ele fez aqui para mim, sobre Jesus e o milagre da água em vinho. Primeiro milagre público de Jesus. Amém? Então, este foi o primeiro milagre público de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento em Canaã. Será que nós sabíamos aonde é Canaã? Eu estou colocando aqui agora uma imagem de Jesus
transformando a água em vinho. Uma imagem animada, ok? Só para essas imagens aí que eu estou colocando para animar. Até crianças gostam de ver, né? Quando a gente fala a palavra de Deus, vendo esses milagres, para as crianças aprender. Então, como nós vimos aí, então este foi o primeiro milagre de Jesus, que ele foi convidado, né, para uma festa de casamento em Canaã, ao transformar água em vinho, manifestou o seu poder em prover, né, esta alegria para as pessoas que estavam naquele casamento. Aí o relato das bodas de Canaã, em João 2, 1 ao 11, descreve o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. A mãe de Jesus, ao notar que o vinho se esgotava, pede a Jesus que interaja. Amém? Aqui nós vemos uma animação nessas bodas, este casamento, imaginando, né, uma imaginação que eu pedi para a Iá transformar aqui, ela pedindo para Jesus transformar a água em vinho, o milagre de Jesus. Então descreve ali Maria pedindo a mãe de Jesus para transformar a água em vinho, porque o vinho já estava esgotado, não tinha mais vinho. Amém? Jesus mencionando que sua hora ainda não tinha chegado, falando para Maria. Mas ainda assim orienta os servos a encher as talhas de água, que são então transformadas em vinho. Deve ser maravilhoso, né? Se estivéssemos naquele tempo, vendo Jesus impondo as mãos e transformando aquela água em vinho. Eu creio ainda que Jesus opera hoje em dia em milagres também, porque Jesus não morreu, ele não está pregado numa cruz, ele está vivo. E a palavra diz que Deus não muda. Se o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, então são igual para os dois, o Filho e o Pai. Então Jesus continua a fazer milagres em nossas vidas, e nós somos um milagre. Somos um milagre nesse mundo. A feitura de Deus, a imagem e semelhança, né? A festa de casamento em Canaã, da Galileia, onde Jesus e seus discípulos estavam presentes, juntamente com a mãe de Jesus. Então, o vinho acaba na festa, termina. A mãe de Jesus observa a situação e informa a Jesus que eles não têm mais vinho. Podemos ver. E Jesus inicialmente responde de forma até evasiva, dizendo que a sua hora ainda não havia chegado. Apesar da resposta de Jesus, Maria orienta os servos a obedecer a Jesus. Jesus, ao notar que os servos estavam dispostos a obedecer, ordena que encham as talhas de água. E a água, então, é transformada em vinho. Aqui nós vemos uma cena animada de os servos, né, contente, vendo aquele milagre de Jesus transformando a água de vinho, como nós lemos aí. Jesus, ao notar que os servos estavam dispostos a obedecer, ordena que encham as talhas de água. E a água é então transformada em vinho. Esta cena aqui se refere aos servos da festa de Canaã, enchendo as talhas de água, porque Jesus mandou encher as talhas de água para ser transformada em vinho. Os servos, ao ver o milagre, reconhecem a autoridade e o poder de Jesus. E vemos ali na leitura, que vamos ler, que o mestre-sala, que não sabia da transformação, surpreende-se com a qualidade do vinho, reconhecendo a sabedoria de Jesus. Os discípulos, ao testemunhar o milagre, creem em Jesus. Então, o mestre-sala então fica maravilhado e se surpreende com a qualidade do vinho. E os discípulos, ali está fazendo uma imagem ali dos discípulos de Jesus com ele, na festa de casamento, comendo. Os discípulos, ao testemunhar o milagre, creem em Jesus. Está na palavra. Creem em Jesus. O milagre de Canaã
É o primeiro sinal de Jesus mostrando o seu poder e a sua glória. A história destaca a importância de confiar em Jesus e obedecer seus comandos, o que ele pede para nós, mesmo quando não entendemos completamente os motivos, mas temos que obedecer. E devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. É o poder transformador de Jesus. O milagre simboliza a capacidade de Jesus de transformar água em vinho, representando a transformação que ele pode trazer para nossas vidas, daqueles que creem, através do Espírito de Deus, porque Jesus, quando subiu ao céu, ele disse, né, eis que eu vou, mas fica no meu lugar o Espírito Santo, está na palavra. E qual é a função do Espírito Santo? É nos convencer da palavra de Deus, transformar também nossas vidas. Então, este foi o primeiro milagre que eu falo aqui nós vamos estudar juntos e teremos outros relatos, testemunho de milagres de Jesus que eu vou trazer para nós continuarmos a estudar. Obrigado a todos, não se esqueçam de se inscrever. Carlos Vendinha, Canoas. Obrigado a todos e tudo de bom.